Valendo! Fala, meu povo, minha pova! Sejam todos bem-vindos aqui na estrutura do Tudo Ensino. Vamos fazer um bate-papo entre amigos aqui hoje e eu tenho a honra de receber aqui os meus colegas de pós-graduação e MBA e pós-graduação da FAPIRI. Aqui à minha esquerda, Metusalém. Metusalém faz o que de bom? Eu sou consultor de vendas de caminhões e consórcios. Muito bem. Em uma revenda de caminhões aqui do estado de Pernambuco. E também estou aí fazendo uma pós, onde eu conheci esse mestre aqui, né? Nada. De gestão de vendas e inteligência competitiva, né? Muito bem. Edson, manda brasa, se apresenta um pouquinho. Vamos lá, eu me chamo Edson Flávio, sou gestor de pós-vendas da Mectrônica Eletromar, uma indústria de material elétrico. Nós fabricamos tomadas, interruptores, disjuntores, tudo ali para o residencial e até mesmo o médio porte também. Então a gente está aqui nesse bate-papo hoje como o Metusalém falou, só faço reforçar, né, esse mestre aqui, conhecedor de tantas informações e que nos passou tanto conhecimento nas disciplinas que tivemos. Tem direito de fazer esse rasga-seda nesse primeiro minuto, depois acaba essa palhaçada, entendeu? Beleza? Acaba com essa conversa. Aqui é todo mundo colega hoje, tá bom? Beleza? Tranquilo. Andrezinho, não vai nessa de novo, né? Sim, só reforça. Bem, pessoal, eu sou André Farias, eu trabalho na empresa chamada Agemar, que é uma holding. Ela, dentro dos segmentos que ela atua, eu trabalho na BU Container e, bem, trabalho com container há mais ou menos uns 20 anos. Trabalho com container. Pouco tempo. Agradeço aí o convite do professor Marcelo, foi o nosso mestre aí no início aí da nossa pós-graduação e estamos aqui para a gente bater esse papo. Ó, eu sempre quis fazer uma mesa redonda assim, que essa aqui é quadrada, né? Mas tá valendo, não tá? Claro, Não tá tem valendo? o mesmo sentido, tem o mesmo sentido. É que a gente pegou, ela era oval, a gente esticou a redonda, ela ficou oval, e depois a gente cortou as pontas. Doces. Denis, obrigado. O Denis está ali no comando do Verdade. áudio e do vídeo. Obrigado, Denis, por estar aqui comandando a história toda. Sem Denis a coisa não acontece. Sem vocês também não, mas sem ele não acontece de jeito nenhum. A gente está aqui porque não teve a lei. Verdade. Hoje a gente teve um princípio de incêndio aqui no prédio ao lado, então a gente começou... Aquela hora que eu te mandei a fotinha, tava tudo arrumado, tu lembra? Lembro. Já eram umas 11 horas, mais ou menos. Eu passei para eles. A hora que eu mandei a foto pro Metusalém, o incêndio começou aqui de lado. Eu falei, pronto, não vai ter o programa com os meninos hoje. Mas deu certo. Então a ideia, eu sempre quis fazer uma mesa quadrada com colegas de pós-graduação. E a gente já está no mercado, a gente já trabalha, eu já estou indicando gente para você. Com você ainda não indiquei ninguém, mas já estou indicando gente para você. Então a gente vai fazendo esse network, para mim é o melhor de tudo. Principalmente quando você está fazendo uma pós ou um MBA, o melhor de tudo que vocês vão levar pro resto da vida. Exatamente. E o que eu levo da minha pós-graduação, dos meus primeiros MBAs para a minha vida inteira é isso. Então eu gosto de propiciar isso. E eu sempre quis fazer, e não tinha como. Eu estava com uma dúvida mortal. E se não fosse Metusalém, obrigado, viu? Pois é. Eu não tinha conseguido. Mas, Metusalém. professor, eu, por coincidência, eu estava falando com o André ontem e com o Edson constantemente. Primeiramente, a gente... Por que você fala menos com o Edson e com ele constantemente? Não, o inverso. Porque o Edson eu tenho um contato há muitos anos. Há muito tempo. Já trabalharam juntos. Entendi. exatamente. É amor antigo. Desde 2012, 2012, que legal. E assim, professor, nos sentimos... Professor não, Marcelão. Não, mas é porque... Tá bom, tá liberado. Ele associa. Vai ficar essa cachorrada. É eu igual já jogador de entendi. futebol, vai chamar o associa. professor, tem pra onde. A gente estava conversando e nós nos sentimos honrados por esse Imagina. convite. Assim, por mais que seja um bate-papo, mas aqui a gente vai jogar na mesa redonda, que é quadrada, né? As nossas experiências. Isso. Logicamente também alguns assuntos atuais, mas primeiramente a gente queria muito lhe agradecer por esse Imagina. privilégio. E logicamente você fala que se não fosse por mim, não, professor. Não é nada por mim aqui. É o coletivo, né? Quando eu levei o convite para Edson, Uhum. Edson ficou Eu só muito esperei ele voltar de férias. Ele fez as férias inteirinhas. Falei, Pois é. eu espero tu voltar. Eu tava viajando quando ele fez o convite. Eu disse, professor, Não na foi? hora, aceito, vai ser um prazer. E pode deixar que eu falo com os colegas e a gente faz esse bate-papo aí. Eu estou na docência há quase 30 anos, né? Então, passei pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, passei pela Universidade Unisa, passei pela Universidade... Será de São Paulo mesmo? Universidade de São Paulo, exatamente. E eu desenvolvi um jeito
diferente de ir para a sala de aula, porque eu nunca fui de sala de aula. Eu era um executivo de contas de multinacional e um dia me chamaram para uma sala de aula e eu fui fazer uma pós-graduação, eu fui fazer um mestrado, eu fui virando e eu continuava sendo executivo de grandes empresas e eu percebia que o legal era eu levar o que eu tinha de conteúdo, a minha experiência para as empresas, para as instituições de ensino, e era isso que eu achava que os meus alunos precisavam. E eu mantenho isso até hoje, tento levar as minhas experiências, ao mesmo tempo que eu trago a tua, André, ao mesmo que eu trago a tua, ao mesmo que eu trago a tua, então, para a gente trocar e para enriquecer. E, às vezes, a gente está numa sala de aula e aconteceu na nossa sala de aula. No final, as pessoas falam, pô, Marcelo, você tem uma postura meio ríspida, meio autoritário dentro de sala de aula, não foi? Alguma coisa assim? E aí a gente justifica isso, a gente fala, pô, o mercado de trabalho aí fora não é uma... Passar a mão, né? Pô, cara... Não é de passar a mão, isso é verdade. O mercado, ele é isso, ele quer que você apresente o seu melhor, ele quer que você faça o máximo do seu esforço, e se você não fizer isso, o mercado vai te deixando um pouquinho de lado e vai vindo pessoas que estão bem mais, não vou dizer mais capacitadas, mas com mais coragem, com mais incentivo e com menos medo, sabe? Com menos medo de levar as pauladas, né, as patadas, que o mercado tá aí para fazer isso mesmo. E a gente tem que se sobressair a isso. Eu acho Pois dessa maneira. E o meu jeito de ir para a sala de aula é levar pancada também. Então eu abro para vocês fazerem os comentários. Eu me estranhei com o Metusalém em um determinado momento. Mas por quê? Porque é assim. E nós estamos fazendo um MBA, estamos fazendo uma pós-graduação para quem está no mercado. Não é mais uma graduação. Né? A gente está falando com quem está no mercado, com quem trabalha, com quem tem chefe, com quem está no container há 20 anos, com quem está na indústria há tantos outros anos, com quem está na venda e na revenda há tantos anos. Então, essa história é bem interessante. Então, só para lembrar quem está vindo aqui olhar para a gente, hoje aqui a gente pode falar de educação, a gente pode falar de empreendedorismo e a gente pode falar de negócios. Então, vamos seguir essa linha. Lembrando que todo mundo aqui é da pós-graduação da Fafiri de vendas. Gestão de vendas e inteligência competitiva. Olha só o nome da disciplina, gestão de vendas e inteligência competitiva. Então, Forte, né, professor? é forte, não é? Exato. É forte. É um nome forte, é um nome que foi muito bem aceito pelo mercado e por isso a gente já vai entrando com o pé na jaca. André, como é que tá a tua área aí, o teu segmento de mercado? Tá reagindo depois desse quase 3 anos aí de problema mundial? Tá reagindo? Está reagindo sim. O mercado, hoje eu atuo na área de customização de container e o aluguel do container, que a gente chama de container cru, propriamente dito, e venda de projetos. Então, é uma área que hoje eu posso associar e garantir que a construção civil, que é quem realmente determina esse crescimento, ela já vem numa evolução há alguns anos. Vem também assim, alguns incentivos por parte do governo federal, principalmente, no sentido de que você vê hoje, os canteiros de obra, hoje você vê as retomadas das obras. Então eu percebo que, para o senhor ter uma ideia, hoje a gente está trabalhando numa demanda de que um cliente que eu prospectei no ano passado, por exemplo, ele liga para mim hoje e faz: André, minha obra foi autorizada. Olha aí. Eu estou precisando de tantos containers. Pronto. Hoje a nossa equipe está botando a mão na cabeça para ver como é que a gente vai atender. Eu lembro Todas que eu fui... as empresas... Eu fui te perguntando, onde é que eu arrumo container? Ele falou, não arruma não. Não, acabou. Foi sala de aula. Tem duas situações aí. Existem os containers que já estão no mercado, já estão customizados. Quem trabalha com a construção Claro. civil, alugando escritórios, almoxarifados, enfim, são para fazer canteiro de obra. Entendi. E tem os containers que hoje existe uma demanda muito grande. Vamos dar um exemplo, por exemplo. A Receita Federal hoje, ela está trabalhando uma espécie de operação padrão. Teve aqui, quem está acompanhando aí nos noticiários, já há uns 2 meses atrás. Então, muita carga está represada. Então, você traz aquela sua carga. O mercado ele vem reagindo. Sim. Então, aquelas cargas de importação, elas estão vindo e estão caindo, que a gente chama no canal vermelho. Cai no canal vermelho, você tem que deixar o container lá até que a Receita Federal ela faça uma análise daquela mercadoria para liberar. Essa liberação está durando 1 mês, 2 meses. Então, o que acontece? O cara tem que devolver o container do armador, que ele só dura o que chama free time, 7 dias. É um absurdo de caro. Fica parado em torno 30 de dias. $200 por dia.
Nossa. Isso eu estou falando, mas talvez mais, talvez menos, dependendo muito da negociação, dependendo muito do container. Mas passou daqueles 7 dias, você paga isso para ficar com o container. Então, qual é a demanda? Eu preciso de um container para tirar a carga daquele armador, aí alugo um, coloco a carga dentro, porque os armazéns alfandegados estão todos abarrotados. Nossa. Então você não pode nem tirar a carga e colocar dentro do galpão. Então o que é que o armazém está fazendo? Procure alguém para alugar um container, você bota seu container aqui, aluga aquele container por mês, tira a carga do container do armador, bota lá, desova, ova no outro container, E devolve. fecha, espera a receita e devolve o outro. Para você ter uma ideia. Então, eu não tenho container hoje. Tem cliente que ligou para mim pedindo, eu estou precisando de 15 containers. Eu disse, eu não tenho. Eu estou Então- precisando de 18 containers. Eu não tenho. Estou com 5. O teu mercado cresceu nessa demora Ele já existia, era um nicho que já existia, só que não era trabalhado de uma forma muito ativa, assim. Então, eu percebi aquilo ali junto com o meu diretor e fiz, olha, vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Eu estou vendo os armazéns estão lotando e a gente tem container para colocar Olha aí. e alugar para esse pessoal. Hoje você comprar container no mercado é a coisa mais difícil do mundo. Então, vai entrar aqui na questão dos containers quando a pandemia da China ficaram todos represados. Os próprios armadores não possuem container para atender os seus clientes aqui. Então, a demanda está grande. Então, quem tem seu container hoje para vender, um Muito container que que bem. era vendido por $3.000, $2.500, $2.000 há um tempo atrás, hoje está sendo vendido aí a $5.000, $6.000, dependendo. Então, está muito caro. Então o quem mercado tem- está reagindo. Então o mercado, Tá. que é a pergunta que eu te fiz inicialmente, está reagindo. Totalmente. Massa. Está reagindo. Tá reagindo. Então tá. Hoje não tem container para quem quer. Essa é a verdade. Então, muito bem. Vamos esperar que essa. Eu fui te procurar. A gente tem um projeto aqui, eu e Denis, para colocar 100 containers de 40 pés. Sonha, né? É um sonho. Uma hora a gente acha esses containers. Ah, Edson, tua vez. Como é que tá o teu mercado aí? Vamos lá, mestre Marcelo. Falando um pouco do Da segmento. indústria, é isso. Isso, Bom. falando um pouco do segmento da indústria, né? Aliás, muito obrigado pelas lembranças da Mectronic e da Nada. Eletromar. Uma Grato. gentileza nossa aí da Mectronic, né? da Muito Eletromar. obrigado, Mectronic, pessoal da Mectronic. Show de bola. A gente adora presentinho. Muito bom, né? Sempre, né? Quem não gosta? A gente Exato. também, né, André? Ah, A vocês gente também ganharam. lógico. Oh, que legal. Denis ganhou? Denis ganhou, Denis? Ganhou. Ganhou todo mundo. Tá, todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Por nada, professor. Então vamos lá. Falando um pouco do nosso mercado, nosso segmento, o que eu posso falar primeiramente é o seguinte: como eu me apresentei, né? Eu sou o gestor de pós-vendas, na verdade. Claro. E aí a parte comercial a gente tem toda uma outra gestão que tem ali todos os detalhes de como está o mercado. Mas assim, o que eu posso falar sobre como tá as nossas vendas, né? Primeiramente a gente parte de produção. Nossa produção realmente se mantém, né, ali no mercado, se mantém, obviamente, não igual antes da pandemia, que aí durante a pandemia a gente teve um boom muito grande, o mercado de construção. Sério Teve mesmo? um aumento gigantesco. Como é que pode explicar isso? Gigantesco. Fala aí, né? Pois é estranho, professor. Acho que as pessoas que Existe estavam em casa explicação. queriam reformar. Na verdade, as pessoas sabe? ficaram mais. O que eu li, as pessoas ficaram mais em casa. E começaram a observar mais ao seu redor. Queria um hobby. Tanta coisa, as pessoas não se conheciam, não sabiam nem o que é que estava acontecendo. A Exato. gente vive tanto na rua, a gente tá tão fora, fazendo tudo fora, quando a gente vem para casa seria exclusivamente para dormir, mas começaram a observar isso. E Veio pra começaram reformar. a reformar, Exato. ajeitar as casas. E aí, Exatamente. como é que foi? E aí a gente teve assim, primeiro a gente não esperava, né, Claro. esse boom. A gente se preparou para um mercado reduzido ao extremo, na verdade, e foi totalmente o inverso. Pegou a gente realmente de surpresa. A gente fez muitas contratações nesse período, né, contratamos bastante funcionário, e aí depois o mercado ele realmente deu uma sentada ali na sua normalidade nossa, tá? Então, na nossa normalidade hoje, aliás, nossa produção hoje, ela está dentro da normalidade. Porém, com alguns efeitos. A falta de matéria-prima, porque a gente teve quando o André fala ali dos containers, né, que estão lá numa faixa vermelha, não é isso, André? Canal No vermelho. canal vermelho, que fica lá 2, 3 meses, isso acaba afetando a gente, porque a gente também depende Tá vindo coisa tua de fora nos teus Exatamente. containers e fica preso lá. É Exatamente. isso que o André falou, reflete em você tranquilamente. Exatamente. Por mais que a minha principal matéria-prima seja o plástico, né, o PVC, na verdade, e tenha o fornecedor interno, né, e aí a gente não precisa citar, mas a gente tem um fornecedor interno muito forte, então, Matéria-prima toda nacional. sim, matéria-prima, sim. A
A gente hoje, nossos fornecedores são internos. Porém, Já é um de- facilitador. Pô, né? exato. nem fala. Porém, depende muito também do fator externo, né? E eles também têm aquela questão das commodities, do preço que sobe, que desce, que se eleva. A gente trabalha com o plástico, a gente trabalha com o latão, a gente trabalha com o cobre, com a prata. Então, assim, para você fazer o interruptor hoje, você depende do cobre e da prata, Claro. para poder fazer o tiquezinho ali da ligação. E no geral, então, no geral, hoje a gente tem uma produção no nível normal, na fábrica, e as vendas sempre naquela busca, né? O Metusalém hoje, que é comercial extremo, assim como o André, né, sabem disso. Então, a gente está sempre na busca constante de aumentar as vendas. Isso é fato. E Então, tá a gente indo. tem hoje isso. A gente tem hoje uma diretoria comercial que funciona não diretamente aqui em São Lourenço, né, na nossa unidade Fabril, mas sim em São Paulo. E a gente tem pelo menos um representante em cada estado do Brasil hoje. Então, a gente hoje vende para todo o Brasil, entrega para todo o Brasil, além de exportar para Uruguai e Jordânia. Tá? Então, assim, a gente já tem esse mercado bem expandido. Né? Então, posso dizer hoje que o mercado da construção civil na área de material elétrico da Mectronic está na sua Bacana. estabilidade. Tá. Hoje eu tenho 2 episódios interessantes aqui com o Edson, vou contar só um. Denis, a gente tava falando aqui dos convidados, né? Nomeando os convidados, aí Denis, eu falei de você, né? Falei, pô, o Edson trabalha naquela empresa de material eletrônico. E aí, Denis, qual a empresa? Qual a empresa? Eu falei, aquela que tem um outdoor ali na Gamenon Magalhães. Aí ele, Denis, do Mectrônica. Eu falei, é só mesmo. Aquele outdoor ali é impactante, cara. Exato. Aquele é. Aquele lá é Aquele impactante. São os dois, né? É um seguindo São o outro. Isso. São É dois, os dois. Eletromar e- Isso. Mas pra quem tá aí na Mectrônica, aquele outdoor lá funciona. Exato. Olha aí, senhor, tá vendo? Ele realmente Não, dá uma ali, visibilidade. ali é muito estratégico o posicionamento Muito bom. daqueles dois Outdoors lá, são magníficos. E o segundo episódio aqui com essa, Denis, eu vou contar pra Denis, pra quem tá ouvindo a gente aqui. Sala de aula. Eu tenho uma dinâmica de sala de aula que eu levo produtos para as pessoas venderem. Eu escolho em casa os produtos velhos, quebrados, arrebentados, coisas antigas, né? Para levar coisas sem sentido, que é para estimular justamente a inteligência de Quebra o venda. gelo também, né? Exatamente. Quebra o gelo. E eu sorteio no dia, Denis, os artigos lá com o pessoal. Pra Edson foi um Benjamin que eu tinha em casa, cara. Acho que tu nunca viu um Benjamin daquele que é articulado. Mas parece que caiu na mão certa. Caiu na mão dele. Incrível, E ele desenvolveu o produto, o André desenvolveu, o Tuzalém desenvolveu, mas a coincidência de ter caído na tua mão, né? E aí ele fez foto, mandou pro chefe. Aham, verdade. Pra tu ver como eu sou velho, né? Explicando, viu, Marcelo, pro pessoal, né? Que Claro. o Benjamin, na verdade, é o famoso T. É o tá? T, É o famoso isso. T. Que a É gente o bota Tzinho. lá, liga. Se eu falo Benjamin, ninguém vai saber o que é Exato. Benjamin, não. Foi mal professor. aí, moçada. É porque o nome Benjamin. técnico é esse. É Benjamin. Benjamin. Exato. Massa. Petuzalém, tua vez. Esse é o homem que vende mais caminhões do Quem me Norte Nordeste, não é? Nordeste. Quem me dera. Tô na luta, né? Tô na luta. Exatamente. Toda hora eu vejo ele na frente dos caminhões Mercedes-Benz maravilhosos, cada big. Tô na luta, tô na luta. Ei. Eu sou... Tu lembra de uma propaganda que tinha? Eu sou muito fofoqueiro, viu? Aham. A Volkswagen fez uma propaganda assim. A Mercedes lançou um caminhão chamado. Não. A Volkswagen lançou uma linha de caminhões chamado Constellation. Sim. Constelação Sim, são sei qual é. várias estrelas juntas. E ela fazia exatamente isso. O que adianta você ter uma estrela se você pode ter uma constelação? Olha, fala aí. Vagabundagem da Mercedes, né? Isso é Da Volkswagen. Da Volkswagen. Isso é uma concorrência sadia, né, professor? Não é? Assim, na verdade... Como é? respeitando- Conta pra nós aí, teu mercado. respeitando ambas as marcas. Professor, na verdade, o nosso mercado é um mercado realmente muito competitivo, né? E que a gente soube lidar com um cenário completamente louco, 2019, né? Quando aconteceu a pandemia. E, ao mesmo tempo, aí a gente se adequou à nova realidade de vendas que foi o home office. Porque, não sei se tu lembra antes, Edson, quando a gente trabalhava, a gente ficava até com receio de dizer que estava trabalhando em casa. Pô, Porque lógico. associava que você, na verdade, não estava trabalhando, Tava né? descansando. Vale E salientar que a gente trabalhou junto, tá? A gente Pois trabalhou é verdade, é verdade. Legal. E hoje é uma tendência realmente que deu certo, né? E que vai ser exatamente melhorado aí a cada ano, né? Então, 2019 foi um ano difícil, porque o mercado aí realmente deu uma Claro. retraída muito Claro, grande. claro. E então foi muito impactante no mercado. Já 2021 foi um ano de crescimento, né? Em relação a 2019.
E aí a gente já estava trabalhando já com um cenário completamente que a gente não esperava, que era matéria-prima, tal. Mas o mercado estava super aquecido, professor. Hoje a gente estava pirando o caminhão para entregar com 4, 5 meses, coisas que a gente não Caraca. fazia isso há anos. Eu lembro que há 15 anos atrás era mais ou menos nesse perfil. Você vendia um caminhão para entregar com 5, 6 meses. Putz. Né? Mas 2022 está sendo um ano aí para a gente muito difícil, porque Tá tudo já bem. foi sinalizado que matéria-prima tá muito complicado, o que vai fazer um pouco de recessão no nosso mercado. Né? E alinhando a isso um pouco de fator preço, né, professor? Hoje tudo é tá. motivo para dizer que o aumento é exatamente pela escassez, né? A gente fez só fazendo um adendo do que Metuzalém Claro. falou. Metuzalém falou do trabalho remoto, né? E eu estava lendo esses dias que Não, e é um- existe uma proposta tramitando lá na Câmara, né? Para que seja regulamentado o trabalho híbrido, tá? O trabalho híbrido ele vai ser regulamentado. Saúde, Denis. Exatamente, saúde. Ele vai ser regulamentado. Então, assim, já tem essa proposta tramitando. Então, assim, para ver como deu certo, para ver como o fato de você estar em casa, se organizando, ou atendendo, ou até mesmo se programando e realmente executando seu trabalho, não é vagabundagem, sabe? A gente não Não. estava ali em casa de folga, a gente estava fazendo alguma coisa, isso é fato. Nós estamos falando ontem, por coincidência, né, André, né, em sala de aula, que algumas empresas viram que o resultado foi tão significativo que eles estão preferindo hoje permanecer em home office do que voltar para a empresa. E fizeram N situações de cálculo, né, como energia, água, cafezinho. E o resultado home office está sendo um resultado financeiramente para a empresa, Muito bom. né? Então, eu acho que isso aí vai ser uma tendência que... Acho que é um caminho sem volta. Né? Pois é. É um caminho sem Questão volta. Assim, antes da gente conhecer o home office como está sendo hoje divulgado, todo mundo praticando isso, eu trabalhei em home office antes de se existir, antes de pandemia, e eu garanto a você que não era fácil. Assim, eu atendia navios, na época, trabalhei numa outra empresa, que eu atendia navios, era mais ou menos uns 4 navios de cabotagem e mais 2 navios de longo curso, somando na semana eram 8 navios. Então eu fazia o meu horário. Então eu trabalhava praticamente em casa, eu não tinha hora para trabalhar. Eu Claro. podia estar trabalhando na hora da manhã, porque o que me demandava eram os horários dos navios. Estava em trânsito, você Então, acompanhava lá, Isso, entrar e então eu sair. tinha que fazer isso. E não era fácil. Eu comecei a perceber que eu trabalhava muito mais quando eu estava em casa, dessa forma, do que quando eu cumpri o horário das Pois é. 8 às 6 da tarde, 5 da tarde. Daquela forma, eu percebi que eu tinha que eu tive que aprender sozinho, ninguém me ensinou a viver daquilo ali. Eu disse, não, peraí. Então, eu comecei a perceber isso, olha, eu não posso ficar o tempo todo de bermuda em casa. Então, eu comecei a me tomar cuidado com isso, para Cuidados, poder eu ter claro. produtividade no que eu fazia. Só que eu percebi que muitas vezes eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Mas é. Você trabalha sem perceber, sem perceber. É. Você faz seu horário, faz as coisas, mas é bem... Mas o bem engraçado é que complicado. você Não consegue... é fácil, não. E parece que a produtividade é bem maior do que você Sim, na sim. empresa. Mas é explicável, né? impressionante isso. Mas tem justificativa. Muitas Tem vezes explicativo. Você está em casa, você tem um problema com o filho, com a coisa, então você já está próximo, você já consegue resolver. Você não tem aquela de se deslocar do trabalho. Eu trabalhava muito distante. Então não tem aquilo, você passava 1 hora no trânsito, você já livrava uma hora no trânsito. É porque Ou essa mais, hora- ou é, mais, isso que eu ia falar, fantástico, essa você uma não tem hora- que ficar 1 hora no trânsito. Essa 1 hora de trânsito, André, não é só 1 hora de trânsito. Tu chega lá estafado no lugar de trabalho. Tu vai levar 1 hora para acalmar a tua adrenalina. É Exato. verdade. Depois, Engraçado que isso não se calcula, viu, não, professor? não Isso se calcula. Não, calcula. calcula. Em algum lugar da CLT calcula. Quem vai de condução tem 1 hora a mais, tem 1 hora a menos. Em algum lugar da CLT Tem uma... se calcula. Mas a história do home office, hoje é comprovado que a tua produtividade cresce de 30% a 40%. Isso são estatísticas da ONU. caminho sem volta. Mas em compensação, você fica 10, 12, 15 horas de trabalho. Dependendo da sua Então, função, com certeza. A pessoa tem que ter uma sabiência muito grande para trabalhar em home Isso. office. E o que leva a gente aqui, já
já pulando o assunto para a gente não fugir muito aqui, a gente não tem normas, nem tem roteiro, mas tem Lógico. tem um Pelo menos trilhozinho do aqui. norte, né? Vai puxando. Tem um trilhozinho aqui. Vai entrando na Como é que foi pauta. para vocês a história do EAD? Né? De um dia para mim foi traumaticíssimo. Não foi mais traumático porque eu já vinha no EAD há muitos anos. Eu implantei o EAD na Universidade de Santo Amaro, Unisa, mas quando não era necessário, isso há 10 anos atrás. O EAD era uma ferramenta para a gente poder vender mais cursos, mais baratos, né? Então eu já vinha lá. Telecurso 2000, né? Exatamente. É porque existia... Como foi? Pra Fala aí. mim, Vamos começar aqui pela minha esquerda. Vamos embora. Para mim existia um bloqueio grande que eu acho que para mim eu não ia absorver, né, todo o grau de ensinamento porque eu tinha que estar presencial e Sim. tal. Então foi um pouco de quebra de bloqueio. Foi interessante, muito embora que eu ainda sou fã da aula presencial. Isso aí eu não dispenso, porque o contato, o olho no olho, né? A dinâmica, como sempre a gente teve, inclusive o senhor falou em um aqui, mas mostrou também que é uma situação que é sem volta, né? Vai ser exatamente parte da nossa cultura acadêmica, escolar. Da mesma forma que o home office. Exatamente. A gente não vai viver mais sem home office. É outro caminho sem volta. Existe uma estatística que até 2025, 80 a 90% de todo mundo que estiver cursando algo, fazendo algum curso, Tem vai que ter. estar... Tem que ter uma Não estou falando só das universidades, estou falando de uma forma geral, tem que ter habilidades com EAD, com ensino à distância. Porque se não tiver essas habilidades com ensino à distância, e eu somo essas habilidades de ensino à distância às habilidades de home office, então elas se intercalam, elas se somam, elas se agrupam e a gente vai tendo Mas assim, Marcelo, um veja número só. diferente de coisas. Para ter uma exigência dessa, 2025 é isso? 2025. Também eu acho que foi feito algum tipo de estudo que comprova a eficácia disso. Sim. Então não é meramente De jeito chegar nenhum. e dizer, tá na grade. Não, Né? não foi Tem isso. tem que ter alguma eficácia nisso aí que realmente tem que fazer parte também do ensino, entendeu? Eu vou trazendo para vocês esses dados aí na medida do possível. E para você, Perfeito. Edson, como foi aí o EAD? Um dia tu tá matriculado na pós-graduação, aí outro dia tu entra em EAD. Na verdade, quando eu decidi fazer a pós, né, tava EAD. Já estava em EAD? Eu decidi fazer a pós-graduação na pandemia. Tá. Eu tava ali, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me especializar, eu tenho que melhorar, né, o meu conhecimento, na verdade. Massa. E aí, por incentivo de minha esposa, né... Muito obrigado, esposa. Obrigado, amor. Como chama tua né? esposa? Jéssica. Jéssica, valeu, viu? Pôs esse cara para trabalhar. Isso mesmo, Jéssica. E Jéssica é pós-graduada na Fafiri, tá? Ah, ela teve lá, não teve? Teve, Ela veio teve com um dia filho lá com a gente, com o teu Exato. bebê. Exato. Bebê não, molecão. Qual curso que ela fez? Jéssica é formada em qualidade. Ela, na verdade, tem formação de graduação em marketing e pós-graduada em qualidade. Sério mesmo? Que é a minha segunda pós-graduação, tá? Já deixo aqui Que muito claro. massa! Já tenho contato com Patrícia e a gente já tá negociando já. Que bom. Legal, pô. Bacana. Então, assim, aí ela até disse, mas filho, tu vai conseguir se concentrar na aula online? Eu disse, ó, como a aula vai ser online e não gravada, eu tenho uma tendência que eu me concentre, porque vai estar todo Claro. mundo ali ao vivo, conversando, aquela coisa toda. E eu tive um receio inicial, mas aí quando a aula foi a primeira, tal, acredito que a minha primeira aula não foi com você, Marcelo, foi com a professora de marketing, não me recordo o nome agora. Roberto. Não, o Roberto deu outra disciplina já. Não sei quem foi. Enfim. E aí tivemos esse primeiro contato. Para mim foi algo realmente muito novo, porque eu sou né, eu tenho no auge dos meus 36 anos, eu sou daquela, Garoto ainda. né, Menino. aquela questão de ir para a sala de aula, sentar na carteira, botar o caderno em cima e tal, Misericórdia, separar o ainda até lapisinho, arrepio quando fala isso. Senta na Exato. carteira. né? Então, Senta na carteira aí. Foi não. então foi tudo muito, muito novo, mas ao mesmo tempo interessante, porque foi mais uma maneira de você aprender, mais uma maneira de você conhecer, mais uma maneira de você lidar com algo novo e você se Joia. adaptar àquilo. Da mesma forma como o home office. Eu não fiquei home office, não estou home office, mas eu tenho uma colaboradora no meu setor que ela tá home office. Tá. Então, como a gente já vinha falando aqui, né, tanto o EAD quanto o home office são coisas que chegaram para ficar. Não que seja 100%, mas um percentual ali ele tá Vai fixo ficar. já e vai Contribuindo, ficar. né? Contribuindo. Exato, ele vai ficar eternamente, sabe? Não vai tem ficar, como vai fugir ficar. disso. Andrezinho,
Bem, Ei, tô falando Andrezinho porque eu chamo. Meu irmão é André e eu chamo ele de Não, Andrezinho. mas- Não me leve a mão, não. Várias pessoas me chamam de Andrezinho. É, então pronto. Então, Então vamos lá. sou mais um. Desse tamanho, o Andrezinho. Então, É, cara. então tem algum Andrezinho. motivo, André? Tem algum Não, motivo? O motivo é que eu tô com saudade do meu irmão que tá em Portugal e eu tô transferindo para você um Fica à pouco dessa vontade. responsabilidade, beleza? Obrigado. Foi impactante a mudança. Então, quer dizer, eu fiz minha primeira pós-graduação já faz bastante tempo. E eu já vinha amadurecendo a ideia, eu com minha esposa. Como chama a sua esposa? Falou o nome da esposa, tem que dizer o nome. Juliana Miranda. Juliana, obrigado, Juliana. Libera esse homem aí, viu? Então, Tive uma ideia. Vou fazer uma mesa redonda com as esposas dos meus colegas. Olha aí. Já tem E duas. ela é da área comercial, viu? Da área Olha comercial, que legal. expert Também Então- no mesmo segmento, não. também. Só que ela, na verdade, ela na verdade, coloca a mercadoria dentro do container. Empacota a coisa. Entendeu? Então, Ela, o pacote ela tá vende feito. o espaço no navio O e o pacote espaço tá feito. O pacote dentro tá do feito. container, para transporte. Ela trabalha com transporte de carga. Legal. Né? Mas vamos lá. Vamos lá, foi Andrezinho. impactante. Então, eu fiz minha pós-graduação há muitos anos. A primeira que eu fiz foi em gestão logística. E a gente vinha já estudando aquela ideia de que, pô, vamos voltar a estudar antes da pandemia. Vamos voltar, vamos fazer uma pós, que eu estou precisando, estou muito tempo parado. Porque é aquilo que o senhor falou no início. A pós-graduação, no meu entendimento, o principal da pós-graduação, além do que a gente aprende, mas é a troca de conhecimento com as pessoas. É Eu isso. sou um cara totalmente visceral para estar junto de pessoas, Verdade. de estar conversando com as pessoas. Eu gosto de estar perto das pessoas. Mas isso é nítido. Isso- Na isso- sala de aula. Sabe que eu nunca notei isso? Nítido. É uma novidade, né? Eu nunca Isso, falo para nada. quem é assim, isso foi muito impactante, foi dolorido. Que bom. Então, a gente, vamos lá, vamos estudar. Então, aí vem a pandemia. A gente já tinha decidido no ano de 2000, a gente decidiu isso em 2018, vem amadurecendo, você vem se estruturando Claro. financeiramente e também administrando seu tempo para ver como é que você faz. Aí vem a pandemia em cima. Te E agora? empurra. Te empurra. Aconteceu uma coisa interessante. Aquelas MBAs, pós-graduações que estavam custando, sei lá, X reais, o cara para metade do preço para você Ou estudar. menos, Não, Ou menos. peraí, ou Muitas menos. caem pra menos. Exatamente. Menos. Então, começou a pesquisar e viu, o preço tá muito bom. Não tem desculpa agora a gente estudar. Todo mundo dentro de casa. Eu não estava dentro de casa, Sim. mas parecia um deserto as coisas na rua. Então, todo mundo sofreu com isso. Verdade. Ainda vamos estudar, vamos. Então, cara, não eram ao vivo as aulas. Então, não eram online. Existiam as aulas online, mas os horários eram completamente inconvenientes, pelo menos para mim e para minha esposa. Então, a gente só tinha aula gravada. Tá. E isso foi muito ruim no início. Então, só que a gente começou a trabalhar na nossa cabeça. Olha, vamos aproveitar isso aqui. Entendi. Me matriculei no MBA em gestão de pessoas, né? Que era uma coisa que eu sempre tive o desejo de fazer, mas não tinha isso no meu currículo, não tinha. Talvez você aprende no mercado, aprende na vivência, mas eu não tinha a teoria, para dizer assim, para colocar no currículo. Hoje eu tenho. Aí vamos fazer. E minha esposa fez gestão e marketing digital, alguma coisa do tipo. Eu disse, faça, porque é uma coisa que está crescendo, então faça isso. Então, fizemos, Se deu bem. finalizando. Só que, inicialmente, foi um choque. Mas eu vim trabalhando e fui aprendendo. Então, para vocês terem uma ideia, dessa MBA que nós terminamos, no início da pandemia, eu fiz mais 2 cursos Olha aí. online. Fiz um curso de negociação internacional me perdoe agora, a faculdade no Rio de Janeiro, que agora eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome. Fiz essa de negociação internacional e fiz uma outra de gestão e alguma coisa também na área de negócio, na área comercial. Foram 3 cursos. Ou seja, você reagiu bem, Eu adaptou-se reagi e nessa tocou. pandemia, no meio da pandemia. Pô, então, A MBA eu você terminei aproveitou, antes da nossa você aproveitou pós, eu terminei academicamente em junho. falando, tu aproveitou bem a pandemia, MBA, cara. exato. A MBA eu terminei em junho do ano passado. E aí voltou pra sala. Aí eu entrei e disse, não, quando abriu essa pós que a gestão em vendas e inteligência competitiva, isso aí foi, cara, o que é isso? Que O curso é esse? nome é muito convidativo. Então eu fui demais. pesquisar, eu fui começar a estudar, eu quero fazer esse curso. Eu senti uma mágoa. Você não sentiu, não? O nome é convidativo. Não, mas é. Você não sentiu uma mágoa? Não, sim. Não, Bom, mas, também. mas pra gente que convive em área comercial, o Edson, por mais que esteja atualmente em pós-venda, mas ele tem a essência Claro. de vendas. E indiretamente eu também né? atuo. na Pois organização. é, então o nome é convidativo. Porque gestão de Eu vendas. penso assim, Metusa, não só a questão do nome convidativo, é porque
A área comercial assim, é uma coisa tão Ampla. ampla e outra, não tem nada, você não consegue associar nada a algo mais, vamos dizer, talvez a palavra seja mais moderno, mais É atual, verdade. uma coisa que esteja, tá lá nas entranhas da área comercial, mas a gente nunca percebeu. Os caras Que é continuam você ter a vendendo como inteligência vendiam. Exatamente, há você anos tem a atrás. inteligência competitiva dentro de uma área e que, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, isso sempre existiu. E se Só que você nunca foi abordado. Nunca. E se você observar bem também, André, a gente está falando em inteligência competitiva, mas a própria inteligência competitiva está dentro da gestão da venda. Sem A dúvida. Sim, partir do momento sempre que a existiu. gente sabe trabalhar a gestão, a gente não está deixando de ser uma pessoa inteligente de uma Uhum. forma competitiva. É como se você É. pegasse a área comercial e conseguisse desconstruir a Isso, área exatamente. comercial. Exatamente. E você foi buscar isso. Então, quando eu vi "Que isso, gestão e vendas e inteligência, rapaz, E esse você negócio sabe que bom, eu vou você- fazer. Você sabe que a gente teve um problema sério, né, João Paulo? A gente construiu esse curso juntos. Quando a gente descobriu o nome, a gente viu que as disciplinas estavam desqualificadas para o curso. Pois é. A gente tinha uma grade, Vocês tiveram que desconstruir tudo para poder jogamos a inserir. grade toda fora Entendi. e recomeçamos a criar. O Porque senhor comentou isso aí, né? Então, Sala a de gente- aula. como eu e o João Paulo trabalhamos juntos na Rede Laureate, a gente levou um pedaço dessa pós-graduação para a Fafiri. Meio Ctrl-C, Ctrl-V da Laureate, a gente levou para lá. Quando a gente chegou para lá e que a gente resolveu rebatizar com outro nome, a gente queria um nome mais moderno, a gente teve a liberdade de criar um curso novo, a gente pôs um nome, achamos o nome, esse é o nome. Mas eu, Quando a gente olhou pra mas eu vou te disciplina, confessar uma coisa. acabou. Sensacional. Tivemos que fazer Muitas- tudo de novo. Sensacional. Muitas pessoas, inclusive na própria sala da gente, por exemplo, Sim. o Messi, que é de uma área de pós-venda, eu acho que Messi é pós-venda, Começa fazendo. né? Sim. E ela tem um desejo de migrar para a área comercial, então ela foi fazer essa pós, que eu acho que foi muito assertivo, né? Também acho. A ideia dela. Mas eu tenho certeza que o nome é um nome, como eu te falei, que realmente Ele mexe. chama atenção, É. né? Yes, sertão. Essa é um Exato. nome que eu acho que todo mundo tem que ter a coragem, a gente chama daquela virada de chave na vida. É verdade. Se você tem aquele desejo de ir para qualquer área, Qualquer área. independente da época que você esteja, ou da sua idade, se você pega um gancho desse, bicho, você virar a chave, você consegue. É verdade. O que Você eu acho- consegue, eu digo muito o que isso. eu- o que Eu eu digo acho muito isso lá na bacana- empresa, quando a gente tá vendendo, que eu faço. Eu digo, olha, não adianta a gente estar endoidando aqui, ligando para Deus e o mundo para oferecer. Vamos dar o tiro certo. Verdade. André, Não o que eu vamos acho- se o que eu desgastar. acho Vamos dar bacana- tiro certo. O que eu acho bacana é ver uma pessoa com uma boa instrução, que é o caso de Messi, pedindo para vir para uma área de vendas. Que é legal. uma área que É legal. a cobrança Isso já é um grande passo para ela. Pois é, Isso então aí já assim, é. Não, e porque Esse antigamente desejo. o cara que tinham duas profissões que eram assim, Eu você sabia não vai disso, ser, muito bom saber É. disso aí, cara. você não deu certo em nada, vai ser vendedor. Pois é. Você deu, Antigamente era assim. você passou por tudo. verdade. Ficou velho, É vai ser verdade. consultor. É verdade. É É. isso. Tu ia ou É você. como se fosse o quintal mesmo, aquilo ali. E o pessoal vê que não é. Isso é o principal. Tu acorda se vendendo. Todo Tu tá aqui mundo- hoje bonito, cheiroso, barbado, arrumado, papapá, cara de blazer e tudo, Não, camisa nova, Porque todo deve- lindo. Tá deputado. fazendo venda, pô. Pois é. Não é? Exatamente. Ganhamos um presente, colocamos aqui na mesa, faz parte da vendas e a Sim. gente gosta disso, por quê? Porque tudo são vendas, e se a gente não soubesse vender e vender o que a gente trabalha, e se a gente não acreditar no que a gente faz, não tem Professor, sentido. Eu falo até Verdade. hoje, em roda de amigos, dentro do carro, conversando com da metodologia que, para mim, apesar de tanto que eu já estudei, não vou parar de estudar, tenho certeza disso, eu nunca tinha participado daquela metodologia, por exemplo, com Lego. Com Lego, Com Lego. dá. Eu nunca Pra mim, tinha Lego brincado de Lego na Lego minha pra vida. mim só servia para duas coisas, ou para brincar, para fazer aquele negócio, e que virou moda no sentido de você trabalhar robótica dentro das escolas com Sim. aquele Lego. Era o que eu sabia de Lego. Então eu não sabia que dentro de uma Numa universidade, empresa. de uma faculdade, ou de uma empresa, num treinamento, pô, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que poderia Pô, ter não. essa metodologia. Para É, mim foi vai ter. fantástico. Eu falo isso até hoje. As pessoas falam, com Lego? Aí, Com Lego. Com Lego? Como assim? Aí você vai explicar, vai mostrar como é a metodologia. Exato. Ei, Caramba, André, era assim. eu pegando o que você tá conheço um cara que trazendo tem aí. medo de Legos. Eu conheço um cara que tem medo de Lego. Conhece? Conheço. Ele tá sentado na mesa aqui. Do lado Não, esquerdo. não.
Mas engraçado, Acho que ele engraçado. engoliu um leque quando era criança, uma peça de leque. quer dizer. Engraçado que você trazendo esse comentário de quanto foi produtivo para você, até pelo fato de você nunca imaginar que ia Sim. fazer uma dinâmica com o ego. E Marcelo teve um momento lá que ele estava encerrando a aula, ele dizendo que em um dos treinamentos aí de consultoria que ele dá, ele já deu isso até para executivo. Sim. Então, Pois é. caramba, a gente está em um momento acadêmico até para enriquecer, Sim. né, o nosso conhecimento e também levar isso para o mercado. Então, a gente está falando de um caso que o professor trouxe que levou para o mercado. Não, Né? eu levou continuo pro mercado. levando. Eu Pois continuo levando. E levou para uma situação de alta É. competitividade que é com executivos, entendeu? Verdade. Mas, Metusa, eu vou ainda além disso que você está dizendo, de que, veja só, nós tivemos uma metodologia que marcou, pelo menos para mim, e que hoje eu digo assim, nós fomos privilegiados. Fomos privilegiados por vários motivos. Um deles foi essa metodologia e outra foi que o fato da gente estar presencialmente. Se a gente não Verdade, tivesse verdade. presencialmente, a gente não ia ter essa oportunidade. Não Eu faria digo, aquela eu digo dinâmica. para todo Não mundo. faria. Não foi feita aquela Eu disciplina digo para para ser todo online, foi mundo. feita para ser Você presencial. sabe disso, eu já comentei com você, acho que você conhece também. Eu digo para todo mundo, eu digo, olha, nós somos privilegiados. Tem que chegar aqui, se é segunda e quarta, se é aos dias, não pode faltar, gente. Não pode. Para fechar tudo e de novo viver o que a gente estava vivendo ali, essa oportunidade que a gente está tendo é ímpar, para a gente valorizar ainda mais. Sim. Então, talvez o pessoal mais novo não tenha essa ideia, essa cabeça, porque ficou marcado. Aquela apresentação de trabalho que nós fizemos, eu Opa, não lembro, pô. Eu pergunto a vocês quanto aquela apresentação, foi aquela dinâmica que todo mundo apresentou. Aquilo ali foi fantástico. a gente Você levar teve... isso para dentro da empresa, O pessoal não tá entendendo pistola nenhuma, porque né, a gente tá falando de um momento que a gente viveu, então vamos com calma aí nesse negócio. São dinâmicas que a gente faz em sala de aula são dinâmicas. para acelerar e catalisar o aprendizado. Então a palavra é essa. Então, resumindo, é isso. Vamos mudar de assunto? Agora, Pode? Vamos embora. Pode. Como é que vocês veem a educação empreendedora aí nas universidades? Vocês acham que há? Como é que você vê? Eu tenho uma opinião bem André, formada em relação Edson, a isso. Metusalém. Educação empreendedora. Então, já que Vocês- você tem uma opinião Eu formada, tenho. traga aí Já pra deixa gente. eu- que eu brigo muito. Tô repetindo aqui. A gente aqui fala de tudo ensino, na verdade, né? O nosso canal fala de educação, empreendedorismo e negócios, né? Então a gente vai permear esse tema aqui no nosso bate-papo. Nós vamos para 45 minutos de bate-papo. O que você acha? Veja só, professor. É uma coisa que eu discuto muito. Empreendedorismo, na minha humilde opinião, mais uma vez eu digo, isso era para ser uma disciplina na escola, No ensino fundamental. no ensino fundamental, Bacana. até a universidade. Nós não fomos doutrinados, educados, nem dentro de casa. Eu falo muito assim, se você observar aqui dentro do estado de Pernambuco, até quem for fazer um mestrado, alguma coisa, acho até interessante fazer esse estudo. Vamos lá. É bem interessante o que você vê as empresas que existem hoje em torno de 35 a 45 anos. Observe. Como foram esses empreendedores? Como foi que esses caras conseguiram continuar e abrir as empresas? E hoje você não vê ninguém interessado. Não diga interessado. Não vê. Você vai atrás de querer fazer alguma coisa quando você está com a corda no pescoço. É verdade. Aí vocês pedem o emprego, aí faz, quero montar alguma coisa para mim. Você não fez nada na sua vida. Exato. Fala aí, Denis. Quando você fala, sabe, André, que isso deveria ser exatamente Disciplina. uma questão, uma disciplina, desde formação até agora, realmente é uma situação que deveria a educação deveria ver isso aí com bons olhos. Porque a gente está acostumado hoje também, Marcelo, é uma tentativa, acertei agora, tirou o Tirou o professor, tirou o senhor, né? Pois é. Vossa Excelência. Vamos lá. Porque a gente está acostumado a ver hoje tentativas de querer dar certo de imediato. O imediatismo é muito forte, entendeu? Então, o pessoal desiste muito rápido, né? Não sei se vocês observaram hoje no grupo, eu até coloquei aquele Bolt, né? Aquele corredor que eu Sim. treinei Usain 4 anos para correr 9 segundos. E o pessoal desiste facilmente com 2 meses. O pessoal não tenta, entendeu? Então Exato. foi o que eu estava trazendo ontem em aula,
que eu acho que a persistência, sabe, é muito forte. Resiliência, você não tem a preparação, você não tem ideia, você não tem educação financeira, você não tem estrutura, ninguém recebe essa estrutura. Então, aqueles que conseguem empreender e fazer alguma coisa, eles são os curiosos. Não são os inteligentes, não são aquelas competências. O cara curioso, o cara que está com aquela, tipo, eu quero fazer alguma coisa, ele vai atrás, ele procura, ele insiste, ele quer fazer aquilo, mas eu percebo que eu não fui educado para isso. Tá. Você Entendi. falou de empreendedorismo na escola, né, na educação infantil. Eu posso dizer hoje que, assim, meu filho estuda numa rede de escolas, né, que é a nível nacional, sabe? Tá. Eu não sei se eu posso até... Pode tudo aqui. Meu filho estuda na rede SESI. Pô, Tá? baita rede, né? Aliás, Então, não é qualquer rede. Graças a Deus eu tenho o privilégio, né, de trabalhar na indústria, e a indústria me dá essa facilidade, até com acesso, com desconto, enfim. E a Rede SESI, ela traz a disciplina de empreendedorismo, Isso é tá? fantástico. Desde o 6º ano, que meu filho entrou na Rede SESI, que ele tem empreendedorismo. 6º, 7º, Então, 8º e agora o 9º ano. Tirou a nossa dúvida. Então existe Tirou. já. Existe. Né? Eu só não sei Só se as não é outras ampliada, escolas só não é particulares... ampliada para todo Exato. mundo. Né? Mas assim como o empreendedorismo tem lá, eu acredito eu acho, na verdade, que as outras disciplinas como educação de trânsito deveria, Isso. sabe? Educação ambiental deveria ser disciplina de base. Sem dúvida. Para que a gente já tivesse, Finanças. óbvio, também Educação financeira. Por quê? Porque a gente em casa, a gente tenta educar os nossos filhos até com os nossos exemplos. E engraçado que se fala de educação financeira, professor, há tanto tempo e... Mas não se coloca, Pois é, sabe? pois E aí, é. daqui a pouco a gente vê as pessoas no gargalo, aperreadas porque eu tá tô devendo, falando porque não sei o isso, quê, Edson. e não tem educação. Estou falando quanto a isso porque, querendo ou não, o nome empreendedorismo, né, ele ganhou uma força muito grande nos últimos anos, né? Logicamente que isso aí já existia há trocentos Claro. anos, Uhum. mas ganhou uma força, um nome forte na mídia, mas a financeira, eu lembro que isso aí já se fala há muitos anos e realmente o pessoal não dá a mínima para isso, né? A gente só vai saber, tem muitas pessoas que só vai saber o que é o lado financeiro numa faculdade. É verdade. Né? Eu tenho uma boa notícia para dar para nós então aqui. O MEC alterou, fez umas últimas mudanças na Base Nacional Curricular, a famosa BNCC, Uhum. que pega do ensino infantil até o ensino superior. E essas disciplinas que eram consideradas disciplinas transversais, não disciplinas curriculares, disciplinas que eram interessantes, mas que estavam na transversal Certo. do currículo convencional. Elas foram enquadradas no currículo comum. Então, por isso que você está começando a ver nos últimos 2 anos algumas disciplinas nas escolas que não eram disciplinas comuns, porque o MEC passa a exigir que essas disciplinas estejam contempladas na Base Nacional Curricular. Então, as escolas têm que apresentar isso, principalmente escolas municipais, estaduais, federais, institutos, universidades, centros de ensino, e algumas instituições universitárias entraram nisso. Por exemplo, a Rede Laureate tem lá os seus laboratórios de inovação e negócios, que é empreendedorismo puro. A Fafiri também tem laboratório de educação e empreendedorismo, a Católica tem. Então, estou citando aqui em Pernambuco, que é a minha realidade, né? Uhum. E a gente acabou de colocar, eu vou até deixar aqui, Denis, lembra de deixar aqui um card da playlist? A gente montou no ar, gratuito, sem custo nenhum, uma maratona com 80 horas de conteúdos para empreendedores. Gratuito, você não paga absolutamente nada, nada. Não tem nada para você agregar. Conteúdo gravado por mim e por Denis, de mais de 80 horas de conteúdo, onde a gente fala de experiência de cliente, dinheiro, como começar, como arrumar um ponto. Bom, tem tudo lá. Ou seja, o beabá O beabá. para quem exatamente quer começar. Serve para uma senhorinha que faz um bolo muito bom, né? E as pessoas querem aquela receita e ela, de repente, quer começar a fazer bolo. Serve também para o cara que quer abrir uma indústria, que quer abrir um comércio, que quer abrir um negócio. Então, serve para isso também. Então, lembra, Denis, de deixar aqui no card para as pessoas acessarem. Então, sem custo nenhum. E essa maratona, a gente abriu também um grupo, estou citando um caso, da Zilda. Zilda é uma menina que acompanhou a maratona do primeiro ao último dia. A maratona já acabou, a gente está iniciando uma nova fase. E a Zilda sempre estava... Sempre. Se a gente estava fazendo conteúdo online, ela estava. Se a gente acompanhava, ela baixava os conteúdos. E a gente via o interesse do aluno pelo nível de conteúdo que ele baixava. Então, a única pessoa de uma maratona, tinha, sei lá, 300 pessoas, que aproveitou uma maratona do começo ao fim foi Zilda. Se ela estiver assistindo a gente aí, Zilda, um grande beijo para você. Show de bola.
Bem, Mas se ela assistiu, professor, ela já tinha um desejo Claro, de empreender. claro. Tem claro. alguma uma história dela? Depois disso aí? Tem. Ela estava fazendo, na época, ela estava fazendo um mestrado, e o mestrado dela era a abertura de um negócio. E ela estava com um monte de dificuldades que jogaram ela no negócio lá, e não sabiam como, e ela foi, com a nossa ajuda, com a nossa mentoria, ela foi cumprindo, e graças a Deus terminou. A gente terminou a maratona e ela terminou junto de apresentar o trabalho dela de mestrado e foi bem Que sucedida. pode também servir para Pode! uma... Pô, você que está assistindo a gente aqui no futuro, né, no amanhã, tá lá para vocês. Pega um card aí, o conteúdo já tá lá. Quem sabe se não desperta nessa quem Pois é. estiver assistindo a gente aí, essa ideia de empreender. Pois é, Tem que empreender. tem que empreender. E a estatística, o problema também é que o Sistema S, né, SESI, Senai, SESC, junto com a Endeavor, junto com a outra lá, como chama? Denis, como chama a outra lá? Que trabalha com empreendedorismo? Bom, que tem lá o Empretec, essas coisas todas, a estatística é muito ruim. 80% dos negócios que são lançados no mercado em até 2 anos fecham. Por que eles fecham? Porque são mal iniciados, começam sem base. Então o cara quer empreender na crise, ele quer empreender por necessidade, quer empreender sem base nenhuma, o cara começa a fazer um negócio e aí no meio do negócio ele descobre que ele tem que ter uma reserva, ele descobre que ele tem que ter outras coisas, outras ferramentas para empreender, e aí acaba falindo e quebrando o negócio. Então é muito importante, se você está assistindo a gente aqui, se teu filho tem essa experiência na escola, você tem essa experiência na escola, acesse esse conteúdo nosso que a gente está falando da realidade do dia a dia de empreender. E não custa nada, não vai pagar nada por isso, se tu não gostar, tu passa, aperta o botão e vai para frente e bingo. Mas acho que isso não vai acontecer, não. Não tem como ele não absorver alguma coisa. Ah, não tem. É impossível, é Não tem. impossível. Não tem. Massa. Pô, bacana. Quer dizer que o leg, então, tá aprovado em sala de aula. Aprovado. Aprovado? Faz um pato. Faz um pato. Galinha. Não, aí o pato, aí Galinha. O cara Rapaz. ficou 1 hora com 6 pedras de Lego na mão e que a vontade dele era jogar aquilo pela janela, engolir, botar no Acho que o amiguinho. pato Edson aí fez bem, o pato. Não, acho que não. Eu fiz ali e ficou parecendo, sei lá, um pato Ai, ai. de Marte. Alguma coisa parecida, sabe? Tava bem diferente. Vem cá. Não sei se vocês acompanharam. Estamos perto de fechar aqui. Eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês que são talvez agora um pouco críticas, né? Não podia deixar de ser crítico porque eu sou assim mesmo. Vocês têm que me aguentar, entendeu? Vamos embora. Dá para me aguentar aí, Letuzão? Vamos embora. Então vamos lá. Vocês acompanharam essa situação aí dessa semana de um jovem famoso aí no podcast, um dos maiores podcasts do Brasil, que do nada falou que a gente tava precisando fundar um partido nazista, que isso ia ser bom. O que vocês acharam disso aí? Foi o Monarca. Boa, Eu acompanhei por alto, não tenho muita propriedade para falar. Só vi a notícia, vi a situação, né? Vi que o Isso, cara pelo que realmente você vê. ele citou a situação, né? E que ele foi totalmente escrachado Execrado. pela mídia. Como diz, ele foi cancelado. Ele está sendo cancelado. Cancelado. A palavra era execrado, tava tentando lembrar em Enfim, ele tentou fazer, inclusive, agora o canal para ele no YouTube, mas tá proibido, né? E, cara, eu vejo, foi um momento. O que se atribui isso? O que se atribui um cara de classe média, um cara que trabalhador, um cara empreendedor, um cara eu que assisto tem. o Flow, eu já assisti vários, já ri demais com vários. Também. Ali, as fantásticas. Eu achei ali um momento muito inoportuno. Ele Infeliz, fazer né? aquele tipo de comentário. Infeliz, é. Completamente errado. Ninguém está aqui para justificar o que ele falou. De forma nenhuma. Você não tem que emitir uma opinião daquela forma ali, fazer aquilo ali que ele fez. Não tem. Foi errado. Na verdade, não Mas cabe mais, né? Não cabe Não esse tipo de situação. Para mim, André, ele continuou infeliz a partir do momento que ele não assumiu publicamente assim o erro dele. Ele atribuiu de tá bêbado, Eu né? me decepcionei muito. Pois é, se Porque ele era um canal chegasse... que eu assistia, eu gostava. Tinha coisas que eu não concordava. Eu via no canal ali, ele fazia o uso, todo mundo sabe. Entorpecente, álcool. Aquilo ali para mim não. Mas eu gostava do conteúdo. Eu sempre gostei. Então, não estou falando, vamos separar as coisas. Né? Do canal, dos assuntos, das pessoas que estão lá. Perfeitamente. Vamos separar. Mas, Olha, cara, foi uma ser decepção. humano- Para mim, foi uma decepção. o ser humano, ele tá passível a erro, né? Isso aí pode ser do alto escalão, baixo, isso aí é indiscutível. Sem Eu acho escalão. pois é. Então, que ele foi infeliz no que ele
tentou trazer, né? E foi muito rebatido de uma forma até muito clássica pela Mídia deputada. Eu acho que geral. tava, não, a deputada estava lá. A menina Ah, soube. Tabata. A Isso, Tabata Amaral. soube de uma forma muito educada, contrariar o que ele estava trazendo. Mas se ele chegasse no dia seguinte, como ele tentou fazer, e dissesse, ó, pessoal, realmente eu errei, eu fui infeliz. Foi um momento que realmente eu imaginava falar uma coisa e terminei Falando outra. contorcendo, né? E tô aqui claramente para pedir perdão e tal, mas ele atribuiu a estar bêbado. Então, ele quis dizer o seguinte, que então quando ele tá Eu não tenho bêbado, culpa. Mas é que tem, ele poderia justificar uma situação dessa no que você estava bêbado, deixar ele estar bêbado. É. Cara, ele já é uma pessoa pública, o canal É. dele É o mais muito acessado. A gente, você também, na vida normal que a gente vive aqui como pessoas simples, a gente tem que tomar cuidado no que fala, com quem fala, Muito do como se cuidado. expressa. É verdade. Imagina, cara, bicho, não justifica. Ah, porque eu bebi, eu deixei. Não justifica. Não justifica. Agora Na ver- também o cara, como ele tá sendo, ele tá pagando de alguma Tá forma pagando o que um preço o mundo caro. é hoje. Tá pagando um O que é preço hoje. caro. Mas o que o mundo é hoje. Mas o mais grave foi ele usar o manto da liberdade de expressão, não é? Depois é que ele foi para a bebedeira e para as drogas. Primeiro ele disse, né, vestido no manto da liberdade de expressão, vocês não podem tolher a minha liberdade de expressão no que diz respeito eu contar o que eu acho. Mas não, a minha liberdade vai até onde eu incomodo você, onde eu incomodo você, onde eu incomodo você. Então, se eu usar da minha liberdade de expressão para te atacar, você tem direito de se defender ou de se sentir incomodado, e foi o que aconteceu. A imprensa normal se sentiu atacada, os judeus se sentiram atacados, os brancos, negros, pardos, todo mundo se sentiu atacado, porque não cabe mais hoje, no mundo atual, a gente aceitar o extermínio de uma raça, o extermínio de um povo, o extermínio, o maltratar de uma nação. Não tem justificativa. Então ele pagou um preço caro, vai continuar pagando. E eu digo a você, essa geração Y e Z, vocês participam dessa geração, quando for emitir um parecer público sobre algo, tem que saber do que está falando. Né? E ali ficou claro e evidente que ele era um desconhecedor daquilo. Totalmente. E a ignorância dele Totalmente. custou caro. Não, e o pior de tudo, professor, que ele tinha uma audiência muito forte, né? Então, assim, ele está sendo hoje cobrado Execrado. pelo que ele Não. fez, pelo Acabou, poder cara. que ele tinha. Pelo ali. próprio Ele era povo. ele era muito conhecido, né? Muito. Muito Acabou, conhecido, cara. muito Acabou. conhecido. Como eu tô falando. todo E ele mundo jurava assistia. que era um Mesmo erro, concordo. Olha, que ele ia corrigir, desculpa aí, André, rápido. Ele pensou que o erro dele ia ser corrigido no dia seguinte, a partir do momento que abrisse um canal no YouTube. Não, existe um preço. E ele precisa passar por isso Mas para é poder isso. até, da Exatamente. próxima vez, né, ser um pouco mais conservador nas palavras dele, né? Aqui é muito é dado, muito é cobrado, né? Pois é. Tem outra frase que é mais legal ainda, que é a frase do Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente está num microfone aqui aberto, esse programa vai para o nosso canal do YouTube, vocês vão divulgar para seus amigos. Certamente você não ia ficar bem eu fumando maconha, eu enchendo a Não. cara aqui. Você não ia querer divulgar o teu programa para os teus professores, para uma marca de uma empresa. Já imaginou? Tu traz uma ele marca tem de empresa. patrocínios, A ele gente aqui tem, enchendo a cara. É verdade. Exatamente. Eu tenho geladeira, tá lá atrás, né? Tá lá atrás. Nem aqui perto da gente tá, né? E não tem Exato. álcool, não tem nada. Não tem um álcool que vocês passaram na mão aqui quando entraram. Foi, eles Tem que passam ser. álcoolzinho, Tem que exato. ser. Então, essa história, essa geração, ela tem que entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o Flow, com o poder que ele tem de manipulação, ele incomoda a Rede Globo, ele incomoda todas as redes de televisão. E a hora que um cara tem uma oportunidade de enfiar a faca no pescoço dele, você pode ter certeza que ele vai enfiar. Vai enfiar. E ele deu cabimento. E Né? ele deu cabimento. E Exato. eles fizeram uma campanha contra o YouTube uma época, porque o YouTube tudo cobra um percentual, né? Não, então a gente tá furando o YouTube, a gente tá criando uma outra jeito de ganhar dinheiro. Papai. Então o YouTube, a hora que pegou o jeito de ir contra eles, falou, é aqui mesmo, pau, não vai ter volta. E pelo contrário, tu tá morto. Ele acabou, cara. Acabou. Ele vai ter. Eu Pode posso até, estar ele errado, pode porque até eu não- voltar. sabe? Pode até voltar. Porque Mas- assim, ele tem muitos, ele pode ter outras oportunidades Tem muita brecha, né? de refazer o discurso dele, né? E eu acredito que, eu acho que todo mundo pode ter uma
uma oportunidade de dizer, Sim, cara, claro. eu errei, Sim. fiz tal, e Fiz porcaria e. eu pô, torço talvez- eu torço para que ele talvez não, reconheça. Eu espero que ele amadureça Exato, com isso, então, que ele eu torço pra que ele desenvolva não só- alguma coisa em relação a ele. Eu estou preocupado. Eu não quero que ele porque- diga só para dizer que, ó, eu errei. Tô Eu quero que ele arrependido. reconheça, né? Assim, é o que eu torço Vamos por ver, é ele. aquela história, o tempo é o senhor da sabedoria. Vamos ver o que é que vai dar. Esse episódio dele trouxe duas coisas muito boas. Primeiro, o debate sobre isso, né? Muita gente da geração dele não sabe o que é nazismo, não sabe o que é Hitler, não pegou o plano Collor, não pegou essas coisas que a gente passou, né? E agora está indo estudar. Então, o positivo, o primeiro ponto positivo é que trouxe à baila esse movimento, né? E as pessoas vão ler, estão se interessando, a mídia está falando. Então, de qualquer forma, o Monark prestou ao mesmo tempo que ele prestou um desserviço, ele está prestando um serviço fazendo que as pessoas vão ler, vão entender, vão falar sobre nazismo, que o nazismo matou, quase que exterminou milhões e milhões e milhões de pessoas. E isso não pode acontecer, não é mais plausível que no mundo isso aconteça. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, você citou. Vocês já ouviram essa menina, Tabata Amaral? Já ouviram? Essa menina, recomendo, se vocês tiverem oportunidade, não voto nela, não tem nada a ver com política, mas que vocês escutem o que ela tem para dizer. A menina é uma sumidade, é um nerd, é formada em educação política, a menina tem um discurso... Muito nova. E muito É jovem, tem 30 anos? Não Já tem ouvi 30 anos. entrevista dela. Mas a Tabata desculpa, só atrapalhando. A Tabata é a namorada do Do prefeito nosso, Recife. do nosso prefeito, exatamente. Também não sabia, fiquei sabendo. Então, Eu também mais não uma sabia, coisa não. que eu aprendi. E ela é deputada, não é isso? Deputada federal, deputada pô. federal. Isso. Ela foi, nesse momento do programa, de uma lisura de caráter, de uma espontaneidade, de uma postura que, assim, tô arrepiado de falar dela, porque faz muito ela- tempo que eu não tenho Já ouvi orgulho. entrevista dela. Salvo engano, professor, o outro deputado, acho que O tava, Kim Kataguian lá. isso, até no caso vai responder também, porque Vai. não soube, Não combater o que o rapaz O lá que o tava Monark falando. falou. Isso. Sugiro que quem estiver vendo a gente A Tabata aqui... já ouviu a entrevista dela. Eu não me lembro qual foi a rádio. Não sei se foi na Jovem Pan, nem a Jovem Pan, não era nem TV como é agora. Acho que, se não estou enganado, foi no programa Pânico. Pânico, Acompanho ela Pânico teve há no mais de 20 Pânico. anos. Isso. Ela vive muito na Não mídia. sei se foi no Pânico. Não, até que nem tanto assim. Ela vai para programas realmente assim, para entrevistas específicos. Não, mas ela vai muito. E viu, foi, André? acho que Porque umas 2 entrevistas eu ela ouvi, vai- na verdade, dela na rádio. ela vai Muito muito, interessante. porque ela é uma pessoa realmente muito interessante de se escutar. Ela sabe, é o que o professor falou, ela tem uma habilidade muito Não, grande ela- com as palavras. Ela tem formação, ela tem Harvard, ela tem Yale, ela tem base cultural, ela tem origem humilde, então ela sabe das necessidades do povo brasileiro, ela entende a necessidade, ela Sim, foi se formar, ela foi se ajustar e ela veio como especialista política com formação em política. Temos poucos, né? Temos poucos. Pouquíssimos. Eu acho que com o conhecimento dela, eu acho que a gente não tem, talvez não tenha ninguém, viu? Tá aparecendo, viu, professor? Talvez não. Deus nos ouça, né? Tem, Que a gente tem. vai ter orgulho dos nossos políticos. Vou dizer a você, essa menina eu conheci pelo Flow, nunca tinha parado para escutar um minuto dela, então foi o segundo benefício do Flow. E hoje, onde ela estiver e eu puder escutar, o que eu vou ver. Só pode conhecer. Tem Manda um brasa. de Minas Gerais aí, um rapaz aí, muito. Não sei se vocês sabem o nome dele. Não. Um de Minas também, muito novo aí. Muito bom. Não. Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome dele. Eu sei quem é. Ele é tipo a Tabata. Tipo a Tabata, assim. Vou lembrar o nome dele. Bom, tipo Tabata já é meio Tabajara, né? É verdade. Não, mas já que o senhor falou, Ele é no gostou estilo, vamos dizer gostei. assim, no estilo, dela, no estilo, no mesmo conheça perfil. esse rapaz. Me manda o nome Ele dele que eu deixo aqui na descrição do vídeo, a título de informação depois. Não vai procurar agora não, porque senão a gente não vai papear. Deixa pro nosso papo. É. Então a história, né, do desserviço virou um serviço. Então a gente tem que aproveitar esse serviço dele nessas duas coisas, né? Entender que o povo judeu, o povo negro, o povo amarelo, o povo de Listra, qualquer tipo de povo merece o respeito, Sim, do mesmo sim. jeito que nós merecemos e que a gente não pode lidar com isso Exato. de forma desrespeitosa jamais. E que se lidar, se prepare porque vai pagar um preço caro por isso. Existe um preço a ser pago. Então, fixe aí. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, não esqueçam disso. O que me leva para a última... Não viemos falar de política, mas acabamos falando, é inevitável.
Vocês acham que a organização social e político brasileira, aquela tal daquela USPB que a gente tinha lá atrás, que a gente parava para cantar o hino, falar com a bandeira, essas coisas todas, vocês acham que isso... Eu acho que o único que não pegou aqui essa questão de entrar na sala de aula. Foi Denis, é o mais novinho ali, é o Denis, pô. Né? Não, eu ainda peguei, eu estudei numa escola religiosa Denis em pegou? Palmares. É Eu mais peguei, novo ainda? eu sou bem mais novo. Eu ainda peguei a escola cenecista, uma escola bem religiosa, tradicional, Olha aí. né? E a gente cantava o hino, na verdade não era todos os dias, mas era pelo menos uma vez na semana. Todos os dias era na Semana da Pátria, no mês de setembro, na verdade, Era todos fogo. os dias. A gente Ah, é. cantava o hino de Pernambuco, né? E cantava o hino nacional. Cara, E muitas vezes o hino da escola. eu estudei, Show. Muito bom. Eu estudei em Casa Amarela, professor, num colégio chamado Carlos Lima Cavalcante. E eu peguei eu acho que foi o último ano que teve isso aí, que eu entrei nesse colégio, que era muito difícil entrar. E eu lembro que a gente cantava o hino do Brasil e o hino do colégio. Massa Pô, pra até caramba. hoje eu lembro Não sai da cabeça. Não, e assim, e o prazer todo é que a minha professora na época, que era a quinta, sei lá, sexta série, foi a professora que fez o hino do colégio. Putz, que né? bacana. Mas assim, massa. eu acho que isso aí, professor, é marcante, causa um grau de respeito muito grande, né? Hoje a gente tem uma recordação bem bacana disso aí, o que praticamente a gente vem perdendo um pouco dessa Não, essência, perdeu né? e muito, na verdade. da O que se cidadania. canta hoje na escola Na é verdade, passinho. isso. A galera faz passinho e não hino nacional, hino de estado, enfim. Putz, que sabe? triste, né? Ouvir É isso. né? triste, é triste. Não existe. Mas Eu sou da época é o também que a era gente, assim. é o que a Eu gente ainda digo mais, né? Se eu sou suspeito para falar do Fafiro, mas estudei na época da congregação Doroteia, então eu estudei no Santa Doroteia, a gente ficava na fila para entrar em sala de aula, cantava um hino do Brasil, Pernambuco e do colégio. Legal. Eram os três, era todo dia. Todo dia, mesmo que fosse um pedacinho de cada um, cantava, Uhum. depois saia todo mundo pra fila. As pessoas têm que receber noção de justiça, noção de ética, noção de cidadania de alguma forma na infância e na adolescência. Não interessa de onde venha isso, né? Tem que vir, isso tem que vir. E se o papel tiver que ser da escola, que seja da escola, mas tem que vir, porque os pais já não conseguem dar isso, porque o pai hoje, a maioria dos pais hoje, sem querer estar emitindo juízo de valor, estamos numa mesa aqui de jovens, mas se eu estiver errado vocês me corrijam, a maioria também hoje não tem tempo de dedicar esse tempo para os filhos, para dizer para ele o que é uma cidadania, o que é uma ética, o que é uma justiça, e acaba que esse papel é terceirizado para a escola. E chega lá na escola, a escola talvez não esteja nesse momento de tocar o hino, de passar cidadania, porque ela também tem que tratar o aluno como um número, porque ela também tem que passar a base nacional curricular que o MEC imputa. Aham. Então, de algum lugar, essa criança, esse jovem, esse adolescente tem que receber noção de justiça, de ética, de limite. Então, veja que o monarca não teve noção de ética, não teve noção de justiça, De não limite. teve noção de limite e achava que era impune, que não ia ser penalizado por nada. Marcelo, E tome a o que gente- aconteceu. Tem hora que a gente fala muito de que na escola ele não tem isso porque exige N Sim. situações e tal, mas muitas vezes a grande escola está dentro de casa. É isso que eu tô falando. E dentro de casas as referências são zero, Marcelo. Pois como é. como é que Caiu em desuso. pois na é. verdade. É principalmente exatamente hoje o nome essas- família está sendo muitas vezes colocado na lata do lixo. Então, Exato. como é que o cara tem uma família desestruturada, né? Vai Ele dar chega ética. no colégio e a gente vai cobrar a ética daquele garoto. Não então, tem condição. se ele não tiver uma boa estrutura dentro de casa e se não tiver uma cabeça boa Sim. para mudar isso, o colégio vai ser somente uma mera Eu acredito que consequência. a gente aqui, obviamente, é da época de pedir a benção ao pai, a benção Pois à mãe, é. a Opa. benção ao Pois tio, é. a benção pra nós, Opa. a benção a Opa. todo mundo. Até hoje. Vai sabe? dormir, acordar, isso é cafona. Eu digo a Se você, for eu ver digo a pros você filhos uma hoje, coisa hoje. Meu filho, vai fazer 14 anos no mês que vem, Moço, já. olha, desde os 2 anos, sem medo de errar, né? Ele aprendeu uma coisa da cidadania, sabe? Do respeito ali ao meio ambiente. Uma vez ele jogou pela janela do carro, né? Ele estava atrás de mim, obviamente, e ele jogou pela janela do carro um papel Isso aqui, amassou e jogou Exato. fora. E aí eu chamei a atenção dele. Desde esse dia até hoje, se ele sentar atrás, mesmo com a idade, porque minha esposa pode estar na frente, ele termina de comer algo ali, botar no No saquinho. saquinho. no Ele não lixinho. joga fora. Pois é. E uma outra coisa que ele não deixa de fazer é,
Se ele tá na minha casa, porque ele mora com a mãe. Se Sim. ele tá na minha casa, e aí ele desce do prédio, ele, pai, eu vou descer, vou andar de bicicleta. Tá, bença pai, Deus te abençoe. Show de Ele bola. desce. Se ele for lá falar comigo no interfone, pai, eu vou pra tal prédio. Aí ele, tá certo, filho, vá. Ele, bença pai, sabe? Então, assim, Criou. isso é ele foi educado dessa maneira porque ele me vê pedindo a benção à minha mãe, pedia a benção ao meu pai quando meu pai era vivo. Então, assim, Somos exemplos, né? sabe? A gente tem que ser exemplo. Então, pros filhos assim, da gente, cabe né? à escola, sim, cabe à escola educar, cabe à escola direcionar. Por menos tempo que a gente tenha, você é pai, você é pai, você é pai, enfim. Então, por menos tempo que a gente tenha, a gente tem que dedicar um mínimo de dizer é assim, é dessa maneira, você não pode falar Isso. desrespeitosamente com os mais velhos, independente de ser parente. Respeite os mais velhos, respeite seu professor, diga isso aí o Show de tempo bola. todo, sabe? Você- Então, você- eu acho que cabe a gente Você também. trouxe exatamente até o que eu falei do desuso Sim. do fator família, quando você falou que seu filho jogou um lixozinho pela janela e quem corrigiu ele? Eu. Qual foi o exemplo que ele pegou de correção? O meu. Então, se não tem isso em casa, Marcelo, É verdade. como é Exato. que ele vai, cara? Como é que ele vai? O colégio em si, ele não vai formar. É muito difícil. Entendeu? O colégio tem Muito seu difícil. papel, ele É pode ir muito até difícil. determinado Infelizmente, lugar. viu, André? Infelizmente, André. Infelizmente, viu, André? Leva muitas vezes é muito cobrado por uma coisa que não é dela. E se a escola ensina, em casa ele não tem, ele não vai aprender. Não vai. Não vai. E ele pode até na escola exercitar, mas se ele não voltar para casa para reafirmar e para a família dele colocar aquilo como princípio, Uhum. como valor dentro da casa dele, foi só uma informação Exato. que ele teve. E passou. E desconfigurou. Quando ele chega em casa, vira a chave. Não, ele exato. tem que ouvir aquilo e Marcelo, reafirmar, exercitar e Marcelo, praticar. A Exato. gente Massa. falando um pouco do que a gente está discutindo aqui, de essência, Claro. de política, como você trouxe, a gente cobra muito de político e tal. Sim, claro. O que muitas vezes a gente não faz o dever de casa. Eu me recordei agora Perfeito. que recentemente eu estava passando na BR e virou um caminhão e a turma estava saqueando lá a carga. Né? Semana passada, eu acho. Foi semana passada. Mas eu me lembrei, sabe de quê? Que Carga de teve... trigo. Pois é, foi esse mesmo. Mas eu me lembrei, sabe o quê, Edson? Que há um bom tempo atrás virou um caminhão de sal, Marcelo. Saquearam o sal. Caraca, você compra 1 quilo de sal, tu passa mais de R$1, um ano. Como é que tu vai saquear? Tu tá entendendo? Pra você ver. É o ato de saquear, é o ato de ir lá pegar o criminal, Aí Muito vem, fácil. a contravenção. aí vem o pessoal classificar aquele povo ali, me perdoe até, Claro, como saqueador. Não, cara, são ladrão. é ladrão. Você tá entendendo? São ladrões. Aí tem gente que no impulso foi lá e tem gente até que pode se arrepender. Eu até acredito que gente, mas que merda eu fiz, né? Que bobeira eu Peguei um fiz. saco de sal. O que eu faço com isso agora? Entendeu? Mas quando é colocada a prova, o cara não teve a sabedoria, não teve a frieza de dizer, não, tá errado. O cara foi lá na impulsividade, né? Ele pegou aquilo. Exato. É, É verdade. Ele não- Vai fazer o que com Nossa, aquilo? Cara, né? 80 centavos, né? porque aí, e pode ser um valor de 1 centavo, Edson, mas um sal, Jesus. Falta sal lá em casa e acabou o sal. Acabou o sal? Como Sério? assim acabou o sal? Mentira. O sal não se acaba. pô. Exato. Sal e limão. Se não tiver sal e limão dentro de casa, tem alguma coisa errada. Exato. Nem fósforo. E vela, né? Fósforo e vela. É, Não elétrico. e se eu Você guardo. Olha, não André, tem fósforo. Como não tem fósforo? Não, é pra ter, que eu nunca usei. André, e se eu guardo na minha memória como case de pobreza, sei lá, de fraqueza do ser humano? Jesus do céu, o cara saquear uma carga de sal, cara. Mas isso sabe o que é, Medusa? Isso é... Bem, eu não quero... Eu não queria dizer que é generalizado, digamos assim, mas muita gente... O brasileiro em si tem a história de querer levar vantagem. Gerson. Que tudo é para levar É o vantagem. Gerson, Lady Gerson. É porque levar vantagem. Então, eu pegar 1 quilo de sal, 2 quilos de sal, eu vou levar uma caixa de sal. É vantagem. Engraçado que Eu tô levando sal. É vantagem. engraçado, Vietos, que É falta de princípio, que né? nessa Falta de virada, princípio. nessa de virada de caráter caminhão, mesmo. nessa virada de caminhão, Formação de Edson, caráter, quer dizer. Formação. Pois é. Viu? Engraçado que nessa virada de caminhão aí que Edson falou, né, que lembrou bem, que foi de trigo, né? Aí eu vendo na rede social lá, que tinha gente que defendia ainda. Não, porque você não sabe o que é que aquele ser humano está passando. Existe um certo protecionismo pro lado errado. De fato, só quem sabe quem está passando na casa dele realmente é ele. Agora ninguém. Eu me lembro. Nada justifica. Pois é, Marcelo, eu me lembro que a casa dos meus pais está em construção
e eu tava na laje lá, e passou um cara com um carro de... Olha, todo orquestrado, o cara para trabalhar. O cara tava com carro de mão, com enxada, com enxadinha, com pá, com tudo. O cara viu um montezinho de entulho na frente de casa. Ô amigo, pô, você não quer que eu tire não? Eu disse, não, eu quero não. Eu disse, opa, peraí, cara. Esse cara saiu todo armado de casa para trabalhar e eu vou dizer que não. Sim. Porque se ele batesse na minha Exatamente. porta para pedir dinheiro, vai trabalhar. E o cara, não, pode ir. Eu disse, não. Aí eu, calma, pode tirar aí. Porque aí você realmente tem que, Arretado. né? Realmente você tem isso aí. É pra você ver que existe a sua oportunidade para atitude todo é mundo. tudo Ganhar gente. dinheiro. Mas Existe isso que eu tô dizendo, oportunidade. ganhar dinheiro. Exato. Ah, E de maneira Honestamente, lícita. honestamente, De maneira Só lícita. pegando o gancho que você está falando, quando eu guardo o carro lá pro lado do Recife Antigo, quem conhece o Recife Antigo, então tem uma área lá que a gente bota o carro, o cara chega e você fala, pô, me dá um trocado aí. Eu não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre se eu der R$2, R$1, que seja 50 centavos. Não vou. Mas eu cheguei um dia pro cara e disse assim, eu disse, bicho, eu não faço questão não de chegar na sexta-feira, lhe dar R$10. E você não chega assim, amigo, posso lavar teu carro aí? Pô, lave. Passa uma aguinha, não precisa ser lavar, mas passa uma aguinha, tira a lama. Faz uma Mas graça, né? não, pô, o cara chega lá e só vai, não, me dá o dinheiro. Pô, ajuda aí, que eu tô aqui, não sei o que, não. É o dono da rua. Não existe. Mas a gente tem muitos donos de rua. É. Pessoal, nós estamos a 1h15 aqui batendo papo. Parece Não. Não, Eu achei que parece- já fez 10 minutos já. 1h15 que a gente está conversando. A gente cumpriu todas as nossas bases aqui. Vamos A gente- começar. Desculpa. Não, Marcelo. imagina. A gente falou de e-commerce? Não falamos. Estava inclusive na pauta aqui para falar de e-commerce, mas eu acabei Não, eu passando. pensei que ia falar, mas... Acho que, Não. acho que vai ter o segundo encontro. Vamos. Não, eu acho que segundo, quanto vocês quiserem. Mesa Mas... Redonda parte O 2. segundo encontro já não é mais conosco, né? Eita, tem as meninas, né? Tem a mesa das meninas. Tem a mesa das meninas. Aguardem aí que vai ter a mesa das meninas. É a semana do carnaval, não, né? Não, Semana que vem semana de carnaval. Semana de carnaval que vem, a semana que vem. Ela vem na outra na semana. outra semana após carnaval. Aí, Denis, tá vendo? Aquela preocupação. E, Massa. por sinal, tem uma pessoa muito boa aí para falar de e-commerce que eu acho que é a Andresa, né? A Andresa Pronto. tem- Eu acho que a Andresa tem know-how. Então aí. aguardem aí que vai vir a mesa quadrada das Eu meninas. acho que essa pergunta de essa foi proposital. viu? Foi? Tu queria puxar as meninas pro assunto. Massa. Isso que seja, a gente escolheu. Mas traz. Acho Ó, importante, sabe? e eu, pra escolher as meninas, eu falei, Matusalém, o que eu faço? Todas as meninas são bacanas, né? Eu tô numa sinuca de bico. Se eu falar uma, outra vai ficar com Você ciúme. tá me dedurando, professor. Aí você tá me Se eu falar com dedurando. uma, eu vou ficar com ciúme. O que eu faço? Me Já sei ajuda, quem vai Matusalém. Prepara. Não. Tá dedurando. Ele falou. Aí eu falei assim que eu achava. Aí ele falou, essa é legal, essa é legal. Não, essa aqui é legal também, mas. Não, essa é legal. Não, ele não tá fez querendo- isso, não. Ele tá querendo refazer. Essa não é que ela não seja legal, mas essa rende melhor. Uhum. Vamos bater. Vamos, então a gente Sim, fechou, sim. né? Dessa Sim. forma. No sentido da gente fazer isso aqui, mas Uma- pode vir todo mundo, quantas Mas vezes uma quiserem. delas que eu vou abrir, professor, aqui, Pode, claro. Que eu acho que vai ser muito rico é a Marcela. professor. Marcelinha, né? A Marcela. Marcelinha, que luta boxe, É karatê, espetáculo. kung É fu, campeã, taekwondo. Quase bateu em Denis lá Americana, naquele dia é lá. campeã. É Campeão. campeã, não sei se é brasileira, sul-americana. Aí, Marcelinha Tá vem bem, Tem aí. uma mas- história de superação muito bacana, professor. Veio de. Aí o que a gente estava falando mais cedo, veio de uma origem, né? Simples. Humilde, simples, simples. deu a volta E é por uma menina cima. maravilhosa. Pois é. Um doce de pessoa. Um Aliás, a turma ser de humano, vocês. Ele é um ser Oi. humano maravilhoso. A turma de vocês brincou maravilhosamente bem com o Lego. Então todos estão aprovados. Até Metusalém. Denis, podemos preparar para fechar? Tranquilão? Alguma coisa que tu queira aí agregar, Denis? Não? Tranquilo? André, tuas últimas palavras aí, se quiser deixar teu Instagram, quiser deixar o teu Marcelo, último. Eu só tenho a agradecer a Ah, oportunidade imagina. de estar aqui contigo, com meus colegas que ainda tá na luta, continuando aí, finalizando continuam essa ainda, né? pós. Tem muito pra aprender ainda, né? Tem. Claro. Tem muito E pra conta aprender. comigo sempre que precisar. A gente Claro. tá aqui para sempre trocar ideias. E a hora que pedir, a gente tá aqui. Quiser falar de container, é só Tá falar certo. contigo. Contei, né? Quiser falar de futebol, quiser Pronto. falar do que Pronto. quiser, me chame. Tá bom. Tá Massa. certo? E meu Instagram eu acho que é o Acosta75. A Costa 75. 75. Depois me manda pro zap Mas pra eu mim. mando Pra direito, mim. Já Vamos dedurou fazer o ano dele, tá? Exatamente. Eu porque- deduzo, Você não Exatamente. sabe o que é o 75. É o ano do do nascimento. O cara nasceu nesse ano. sem 75 é a quantidade de milhões que ele tem na conta bancária. problema. Pode Eu tinha ser. pensado nisso. Edson, suas últimas palavras aí, tua rede social. Marcelo, primeiramente agradecer, né, Joinha. pela oportunidade que foi dada, sabe? Eu acho Imagina. que isso é muito válido e traz
agrega, né? Agrega conhecimento. A gente aqui tratou de assuntos, por exemplo, o assunto do cara do podcast, eu não tava por dentro, sabe? Então, escutei vocês falando, tanto é que eu fiquei aqui na retaguarda, e isso traz pra gente muito mais informações, né? Então, agradecer, né? De novo, né? Agradecendo aí pela oportunidade de poder me apresentar juntamente com o Metusalém, juntamente com o André, né? E com você, né? Isso é fato. E poder falar de tantos assuntos, né? Que foram abordados aí. Podia falar de muito mais coisas, a gente podia passar muito mais tempo aqui, sabe? Quando eu perguntei pelo e-commerce, é porque eu tô numa fase na fábrica que a gente iniciou o e-commerce, eu faço parte desse projeto, sabe? É uma coisa que eu tô gostando demais de fazer. Mas, assim, é isso, sabe? E o que você precisar, Tamo junto. Quando precisar, é só ligar, tem meu WhatsApp, né? Tem o Metusalém para ser a ponte aí, tá? É porque eu gosto de abusar dele, viu? Eu posso falar contigo direto, eu posso falar contigo direto. Eu gostei da ponte, viu? Eu gostei da ponte. Não é? Em vez de ser a barreira, que seja Não, a Tu ponte. virou meu gerente para assuntos externos, né? Exatamente. Falou bonito. Exatamente. E aí, precisando de material elétrico, Mectrônica, Eletromar. E aí você sabe que no paralelo eu tenho a outra atividade que é a parte do turismo, Muito né? bem. Então, isso é uma coisa interessante também pra gente voltar a falar depois. Nada impede da gente voltar a chamar vocês depois pra gente fazer um sozinho. Então eu faço esse podcast aqui que é uma mesa redonda e também a gente faz sozinho. Fala sobre turismo, fala sobre navegação, cabotagem com a tua esposa, fala contigo, caminhões, né? Então nada impede da gente fazer esse convite. Hoje, Edson, o assunto da rádio que eu estava escutando era falando exatamente de turismo. O grande impacto que estava sendo causado no estado com a perca do turismo em relação ao carnaval. Agora, sim, né? verdade. Embora que a gente não tenha que pensar nisso, a gente tem que pensar exatamente pelo motivo. Exatamente. Mas, fechamos? Posso passar para o Metusalém? Suas últimas palavras. Últimas não. Grande Marcelo. Pelo amor de Deus. Eu ia dizer, sim, professor, mas aí eu corrigi. Grande Marcelo. Suas palavras de hoje. Mais uma vez, fico muito agradecido e honrado, Marcelo, pelo convite de estar aqui trocando ideias com o André, com 20 anos de mercado aí. 20 anos não é 2 anos, não é 20 dias. E de oceano, né? Porque o homem é um homem do oceano, né? Não, fico feliz demais, viu? Fico feliz demais, André, em saber aí que em plena pandemia você aí se qualificou com 2 cursos, né? Assim, importante, né? Que tenho certeza, 3, né? Foram 3. Que vai com certeza contribuir muito para o teu dia a dia, né? Fico muito honrado, professor, muito honrado mesmo. Imagina, pô. E estamos, professor, aí disposto a ajudar de alguma forma. Espero que o que a gente conversamos aqui chegue para alguém. Não vai chegar, só que ajude, né? Exatamente isso que eu ia dizer agora. O importante é o que a gente conversou aqui, se atingir, né, uma única pessoa, valeu a pena, sabe, professor? Valeu a pena de a gente dizer, pô, eu escutei um programa e ali alguém falou aqui não é programa coisa. aqui não é programa de nada, não. A gente aqui não tem essa pretensão, não tem roteiro. Tem só um papel de bunda aqui que eu rabisco as coisas, mas é o máximo que tem, viu? Mas tem um peso grande. Até o peso tem, é verdade? Então, é isso que eu tô trazendo meus amigos, meus colegas de universidade. A gente falou de coisas importantes, coisas atuais, né? Coisas de momento, claro que tem. E engraçado que o primeiro dia que eu falei com ele, qual é a pauta? Eles não falaram que eu falei, mas eu sei lá do que a gente vai falar, depende. Não, ele, quando me ligou ontem, aí ele tá lembrado de amanhã, né? Eu disse, cara, mas eu tô vendo navios, eu não tô... Qual é a pauta? Navio é com ele, né? Contigo não. Tem navio aqui, André. Eu fiquei perdido, sabe? Não, mas eu tava perguntando isso. Eu entendo. É porque eu tenho toque, porque, sabe? por coincidência, eu tinha conversado com o André. Eu entendo, e com ele, e ele falava, e a pauta? Eu tava tranquilo, por incrível que pareça. A pauta é isso aqui que vocês viram. Né? Mas como eu tava fazendo a ponte... Tranquilo. Doeu? Como eu tava fazendo a ponte, né? Eu tava... Mas encerrando, viu, professor? Assim, Vocês estão me chamando de Marcelo até o final do dia. Ele já me é, chamou uma vez. Vamos lá, vai. pois Vamos terminar com aquela força positiva. Eita, Marcelão! Que massa! Andrezão! Andrezinho, pô. Andrezinho. Sim. Edição! Então vamos lá, edição. Andrezinho, edição. Mas encerrando aí, E Marcelo. Benizão. Grande Dene, a diretora aí. Mas encerrando, professor, como lhe disse, lhe agradeço. Claro, e imagina. também quero deixar aí que eu vendo caminhões, né, seguros, tanto de imóveis, de caminhão, de carro de passeio. Então, querendo entrar em contato comigo, estou na rede social também, Metusa com Z, né? 04.
E meu telefone... Só não falei 04 é quando você nasceu? Por isso que eu associei Tá vendo? o ano. 04 é o Quatro. meu mês e a data de nascimento. Né? E o ano eu sou bem mais novo. Depois vai tudo aqui, me lembrem, passem pra mim, pra gente pôr aqui no anúncio de vocês, tá bom? Ok. Show de bola. A Eletromar e Mectronic, nosso obrigado, agradece lá o pessoal por essa gentileza. O pessoal lá da tua empresa também agradece essa gentileza, está sempre aberto. Diga que a gente amou essa sacolinha, presentinho, a gente sempre gosta, sempre quer. E é um orgulho para nós ter uma sacolinha em cima da mesa, sempre. Show de bola. Escuta E essa, sacola de viu? qualidade, Ei, tá? pode trazer um caminhão para pôr em cima da mesa. Eu acho que cabia mais aí um container, professor. Pronto. Cabia Fique um bem. container aí. Pessoal, na próxima. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Do fundo do meu coração, vocês não têm noção da alegria que é receber vocês aqui. Hoje, nesse formato quadradão aqui, e depois receber vocês de outra forma, para mim só Denis é que sabe a alegria que é, mas vocês também sabem. Eu me emociono, para mim é um orgulho ter gente bacana sentada comigo, falando de coisa bacana. Gente bacana, né? Que tem família, que tem filho, que tem esposa, que sabe do que está falando, que serve de ponte para o crescimento de outras pessoas, que é o que a gente é nessa vida. Sim. A gente tem que ser cada vez mais pontes e cada vez menos muro. A gente tem que facilitar a vida das pessoas. Eu acho que o nosso objetivo aqui é esse, facilitar. Conversar, falar das coisas e botar isso para frente. Assim que é. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Denis que está ali, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, inscrevam-se no nosso canal. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, está convidado. Todo mundo aqui é convidado, então, para vir fazer esse bate-papo. Se não gostou, também avisa, que a gente não repete. Que a gente nunca mais eu chamo Etuzelém, nunca mais eu chamo Edson, nunca mais eu chamo André. Pode xingar, pode dizer, mas comente, fale alguma coisa e chame os amigos, tá bom? Grande abraço, a gente se vê. Tudoensino.com.br, nossa plataforma de ensino à distância, e o canal Tudo Ensino. Um grande abraço, até breve. Obrigado. Tchau!